Bora lá então, galera. Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre doenças causadas por bactérias, protozoários e fungos. Meu nome é Gustavo Cardoso, professor de Biologia do Humanista. Doenças causadas por bactérias, protozoários e fungos. Às vezes adoecemos. É verdade, nosso organismo tem um sistema imune muito eficaz, mas de vez em quando alguns organismos muito bem preparados e evoluídos conseguem nos causar alguma doença. A nossa aula vai ser subdividida em alguns subtemas: bacterioses associadas ao sistema digestório, bacterioses associadas ao sistema respiratório, bacterioses sexualmente transmissíveis, protozooses, eu separei algumas, as principais, e algumas doenças causadas por fungos. Vamos começar então pelas bacterioses associadas ao sistema digestório. Aqui eu coloquei uma foto que representa um pouco de cada uma delas. Vamos começar pelo botulismo. O botulismo, a causa principal dele é a ingestão da toxina botulínica, produzida pela Clostridium botulinum, presente em alimentos industrializados mal processados, ou seja, enlatados, conservas, embutidos que não foram processados da forma correta. Às vezes eles estão até estufados, eles não podem ser consumidos porque pode ter a toxina botulínica. E o que a toxina faz? A toxina ela bloqueia a transmissão do impulso nervoso, causando paralisia. Pode matar pela paralisia dos músculos respiratórios. Mas a toxina ela também é utilizada no famoso Botox, que as mulheres usam, alguns homens também, para tirar rugas. Também é utilizada e é de forma segura utilizada. Você só não pode consumir a toxina de forma assim, nos enlatados, de forma produzida de forma ruim. Temos a cárie dentária. A cárie ela é causada por uma bactéria, o Streptococcus mutans, uma bactéria presente comumente na cavidade bucal, que pode criar uma placa sobre o esmalte do dente. Essa placa ela destrói o esmalte, que é protetor, e acaba promovendo uma invasão da dentina. A dentina é essa amarela aqui, essa camada de baixo do esmalte. E isso é prejudicial. A prevenção constitui na ingestão moderada de açúcar e manter a higiene dentária, escovar os dentes de forma correta, né? A aplicação do flúor, o flúor protege o esmalte do dente, ele fortifica o esmalte do dente, e é basicamente isso. A cólera, eu coloquei aqui uma menina bebendo água, porque ela pode ser causada pela ingestão de água contaminada. Cólera é causada pelo Vibrio cholerae. A bactéria produz uma toxina que desidrata as células intestinais, causa diarreia, vômito, e a bactéria pode ser transmitida pela ingestão de alimentos contaminados, com fezes de um portador que tem a doença, né? A prevenção é o saneamento básico. O saneamento básico é muito importante para a nossa vida. Ele pode ser, inclusive, mencionado na sua redação, porque ele é uma coisa incrível que pode evitar doenças básicas, doenças que podem ser facilmente evitadas com saneamento básico. A cólera é uma delas, a higiene dos alimentos e a ingestão de água potável também ajuda. E a disenteria, o que seria? O que você está vendo aqui? Você está vendo aqui a foto de um intestino grosso. Ele está bem acometido, ele não era para ele estar assim, essas partes amarelas dele não são normais, era para ele estar vermelhinho, igual a mucosa da sua boca, igual a parede da sua boca. Não era para ter nada de amarelo aqui, então ele tá bem acometido por essas bactérias que causam disenteria. A disenteria é causada por uma bactéria do gênero Shigella. As bactérias proliferam-se no intestino delgado e liberam uma toxina que destrói a mucosa do intestino grosso, causando febre e diarreia. Também conhecido como diarreia do viajante, porque nosso organismo ele tem um equilíbrio de bactérias. E as pessoas, quando elas viajam, elas entram em contato com novas bactérias. E aí essas novas bactérias desequilibram esse equilíbrio e acabam causando doenças. Por isso, diarreia do viajante, né? Adquirida pela ingestão de água ou alimento contaminado pela bactéria ou por fezes do portador da bactéria. A prevenção é a higiene no preparo dos alimentos, o consumo de água potável e o saneamento básico também. O tratamento é o uso de antibióticos, como a maioria das doenças que envolvem bactérias, o uso de antibiótico é o tratamento.
Agora a gente vai falar sobre a úlcera péptica. A úlcera ela é causada pela bactéria Helicobacter pylori, uma bactéria muito evoluída. Essas duas fotos aqui são de úlceras. Aqui nós temos uma representação e aqui a gente tem uma úlcera mesmo. Seria tipo assim uma lesão que causa na parede do estômago ou do duodeno. Essa bactéria Helicobacter pylori ela causa essa lesão. E essa lesão pode ser favorecida pelo ato de fumar, de beber, pelo estresse e pelo uso de anti-inflamatórios, não esteroidais, porque esses anti-inflamatórios eles destroem a barreira protetora do nosso estômago. O tratamento é antiácido e antibióticos. Ela é uma bactéria muito evoluída para isso, né? Ela se instala no nosso estômago e ela produz um ambiente, ela neutraliza a acidez do nosso estômago em volta dela. Que a gente tem uma foto real, assim, de uma úlcera bem feia. Quando eu disse evoluída, eu quis dizer que ela é muito adaptada para se instalar no nosso estômago. E assim ela consegue causar uma doença. Que a adaptação dela é interessante. Ela causa uma barreira em volta dela, neutralizando a acidez do nosso estômago. Vou falar um pouco das bacterioses que são transmitidas pelo ar, por secreções ou pelo contato direto no ambiente. Algumas delas envolvem o sistema respiratório e algumas delas o sistema nervoso. São elas. Vamos começar então pela leptospirose. A leptospirose ela é uma doença causada pela bactéria Leptospira interrogans, em roedores. Esses roedores eles eliminam a bactéria na urina e as pessoas infectam-se pela bactéria quando entram em contato com a água ou solo contaminado pela urina desses roedores. Os sintomas são dor de cabeça, muscular, calafrios e febre. A prevenção consiste em combater os ratos e evitar o contato com os animais que possam estar contaminados. Evitar o contato com o rato, né? O tratamento é feito com antibiótico. É uma doença muito discutida nos grandes centros que tem muito rato, né? A tuberculose. A tuberculose famosa, né? Famosa pelos autores do romantismo. Foi uma doença que por um tempo foi romantizada, porque quem ficava tuberculoso era o boêmio, era o mocinho e tal, pá. Que é aquela galera que bebia muito, não comia bem, ficava com a imunidade horrível, aí pegava tuberculose, vivia em lugares frios. Causada pela bactéria Mycobacterium tuberculose, a bactéria multiplica-se e espalha pelo sistema respiratório inicialmente. As pessoas elas perdem peso, elas começam a tossir muito, elas ficam debilitadas mesmo. E os românticos adoravam isso. Caraca, a pessoa está debilitada e tal. Tem isso, tem muitos textos em relação a isso. Era romantizada, mas é uma doença ruim, né? É uma doença, para começar, é uma doença. E as pessoas perdem peso, tossem muito, chegando a eliminar sangue. Causado por uma bactéria, Mycobacterium tuberculose. Pessoas saudáveis geralmente não têm tuberculose. Só pessoas que têm algum problema imunitário, imunidade baixa mesmo. A prevenção é feita pela vacina BCG, existe a vacina, e evitar ambientes aglomerações e más condições de higiene também. Tudo que aquela galera tinha naquela época. Eles se alimentavam mal, os boêmios, né, bebiam muito, se alimentavam mal, fumavam, higiene mais ou menos, banho lá, outro cá, e aí acabava pegando tuberculose. Aí ia se tratar, tipo assim, se afastava dos grandes centros. Vários textos retratam essa realidade. Enfim, coqueluche que é causada pela Bordetella pertussis, uma bactéria chamada Bordetella pertussis. Afeta principalmente as crianças, por isso que coloquei uma criança aqui. Os sintomas são de um resfriado, assemelha-se a um resfriado, porque a pessoa tosse muito para eliminar o muco, que é a secreção produzida pela bactéria. A contaminação dá-se pela inalação da bactéria, que é eliminada por uma pessoa que tosse, talvez uma pessoa que tenha a bactéria. E a prevenção ela é feita pela vacinação também, já existe vacinação. Tratamento é antibiótico também. Pneumonia bacteriana, existem várias pneumonias
Pneumonia pode ser causada por vírus, pode ser causada às vezes por fungo também, mais difícil, mas pode. E a bactéria que pode causar pneumonia é a Streptococcus pneumoniae. Ocorre em pessoas com imunidade baixa, causa reação inflamatória no pulmão e pode evoluir para meningite, que é a inflamação das meninges, que a gente vai falar daqui a pouco. Ocorre pela inalação da bactéria e quando o seu sistema imunológico não está muito bem. A prevenção, principalmente para o idoso, é a vacina. Tem vacina. E agora o tétano, o famoso tétano. Aqui nós podemos observar a posição característica do tétano. O tétano tem essa posição, que se chama posição de opistótono. Significa do grego esticado para trás, porque o tétano a pessoa fica toda contraída e isso dói, tá? Imagina aquela cãibra que você tem na perna, agora imagina aquilo no corpo inteiro e você não conseguindo, isso dói demais. Então, é muito triste. A pessoa é causada pela Clostridium tetani, presente no solo. A toxina liberada por ela atua nos músculos, promovendo a contração do músculo, então tudo contrai. E a contaminação ocorre por meio do contato com a bactéria, com a corrente sanguínea após uma lesão. Por exemplo, você se machuca, pisou em um prego enferrujado, cortou o pé e ficou andando na terra, e você pode ter contato com essa bactéria. Se você não for vacinado, você pode adquirir tétano, que é uma doença muito triste. Como prevenção, tem a vacinação. E caso ocorra o ferimento profundo, tem o soro antitetânico também, o soro já com os anticorpos para destruir essa bactéria. Em alguns casos é preciso, a vacina nem sempre dá conta. O tratamento consiste em remover o tecido danificado, por exemplo, se você cortou o pé, eles vão limpar direitinho e aplicar antibiótico e torcer para dar certo, porque ela pode evoluir para a morte, e uma morte muito dolorosa. Meningite. Meningite, nós temos as meninges, são três camadas que protegem o nosso sistema nervoso central, o nosso encéfalo, basicamente, né? Não todo o sistema nervoso central, mas o encéfalo, ela protege, as meninges protegem, né? E quando essas meninges inflamam, nós temos meningite. Ela pode ser causada por diferentes agentes bacterianos. A Neisseria meningitis é uma, a Haemophilus influenza é outra, o Streptococcus pneumoniae, como a gente falou ali atrás, também é um, e essas bactérias promovem a inflamação das meninges, causando febre alta, dores de cabeça intensas, rigidez do pescoço. Um negócio interessante, a pessoa não consegue encostar o queixo no peito, fica rígido. Quando eu falo isso, todo mundo tenta fazer isso, mas a pessoa não consegue encostar o queixo no peito. O tratamento ele deve ser feito com antibiótico e antibióticos específicos para aquela bactéria. E tem as bacterioses sexualmente transmissíveis: cancro mole, clamídia, gonorreia, a sífilis. Coloquei uma foto de cada uma dessas doenças. O cancro mole ele é causado pela bactéria Haemophilus ducreyi. E quando você é infectado por essa bactéria, tem um período de incubação e após algumas semanas as lesões dolorosas, como essas daqui, aparecem nos órgãos genitais, lesões que são conhecidas como cancro mole. A prevenção é bem simples, é o uso de camisinha. Camisinha pode prevenir todas essas doenças sexualmente transmissíveis e vale muito a pena usar camisinha para evitar a gravidez também. O tratamento é feito com antibiótico. A clamídia ela é uma infecção causada pela bactéria Clamida trachomatis. Clamida trachomatis. A infecção é comum nos órgãos genitais, mas também ela pode ocorrer na garganta e nos olhos. Ou seja, a clamídia ela ocorre nos órgãos genitais, mas ela pode ocorrer na garganta e nos olhos. O principal sintoma no homem é o corrimento esbranquiçado. O corrimento é quando sai um líquido do seu órgão genital. Esbranquiçar é um líquido, claro, que não seja urina, que não seja normal, um líquido contínuo. Corrimento esbranquiçado pode ser translúcido também,
no pênis e pode causar dor ao urinar. E nas mulheres pode causar dor abdominal e corrimento vaginal também. O cheiro é muito forte da clamídia, é um cheiro muito forte. A prevenção é o uso de camisinha e evitar relações sexuais com pessoas contaminadas até que elas se tratem e esteja tudo bem, né? O tratamento é o uso de antibióticos. A gonorreia, isso aqui é um corrimento, por exemplo. A gonorreia é causada pela Neisseria gonorreia e pode ser transmitida da mãe para o recém-nascido durante o parto, sabe? Causando cegueira. Essa transmissão chama transmissão transversal. A gonorreia ela produz ardor na urina e secreção na uretra amarela, secreção amarela da uretra dos homens. E nas mulheres é pouco evidente, nas mulheres não aparece muito não, mas aparece mais nos homens com secreções amarelas. Pode comprometer a tuba uterina da mulher e causar esterilidade até. A prevenção é a camisinha também e evitar relações sexuais com pessoas com a doença que não estão se tratando, que não estão curadas, na verdade. O tratamento é com antibiótico. A sífilis ou cancro duro. A sífilis pode ser conhecida como cancro duro também. Ela é causada pela Treponema pallidum, que é uma bactéria também, né? Que se transmite por via sexual e pode ser transmitida da mãe para o feto dentro da barriga da mãe, sabe? A mãe pode transmitir para o feto durante a gestação. E após a contaminação pela sífilis, né, pela bactéria, após a contaminação surgem lesões que são de consistência dura e pouco dolorosas nos órgãos genitais, que evolui para lesões escamosas. De 6 a 8 semanas depois, o terceiro estágio surge, que pode ser um estágio com o sistema nervoso debilitado, pode atacar o sistema nervoso e pode afetar a sua mente, pode causar problemas mentais, problemas de coordenação motora e até cegueira. A prevenção consiste em usar camisinha também. A camisinha é muito benéfica e pode prevenir todas essas doenças. Agora a gente vai fazer uma revisão sobre as doenças causadas por protozoários. Quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai rever isso melhor. Então vamos falar um pouquinho sobre elas. A malária é uma delas. Ela é causada pelo Plasmodium. São 3 plasmódios que causam ela praticamente. Quando são mais de um, né, a gente usa Plasmodium sp, que são várias espécies. São 3, o falciparum, o vivax e o malariae. O modo de transmissão é pela picada do mosquito do gênero Anopheles. Os sintomas principais são febre em intervalo regular, que é quando as hemácias onde fica o parasita, elas rompem e você tem febre neste momento, porque libera toxinas. O tratamento é o uso de drogas como a cloroquina, muito discutida no nosso quadro atual do nosso país, né? E a prevenção, que a cloroquina ela pode tratar malária mesmo. A prevenção é evitar a picada do mosquito e o combate ao mosquito. Beleza? Nós temos a doença de Chagas também, que ela é causada pelo Trypanosoma cruzi. O modo de transmissão é o contato com as fezes do barbeiro. O barbeiro é esse inseto aqui, ele não é um mosquito, ele é um triatomínio. E ele não causa a doença de Chagas pela picada dele, ele causa pelas fezes. Quando ele pica, ele também defeca. Aí você vai e coça, e aí as fezes dele têm contato com a picada. Os sintomas principais na primeira fase é o cansaço, a anemia, em estágio crônico, ou seja, avançar da doença, né, leva a lesões do coração e a insuficiência cardíaca. O tratamento é o uso de drogas que matem o tripanossoma, e a prevenção é evitar a picada do barbeiro, evitar morar em casa de pau a pique, que é onde o barbeiro vive, e combater o desmatamento, né? Porque esses animais, eles acabam, com o desmatamento, eles acabam saindo das florestas e indo para as áreas urbanas e acabando infectando as pessoas. Temos também a amebise que é causada pela Etamoeba histolítica.
O modo de transmissão da amebise é a ingestão de água ou alimentos contaminados pelo cisto da ameba. Os sintomas principais que ela causa é diarreia, dores abdominais e eliminação de sangue e muco nas fezes. O tratamento é com um remédio que mate a ameba, né? E a prevenção é o saneamento básico, muito importante, como eu disse, para várias doenças, inclusive por essa doença causada por protozoário. Saneamento básico, lavar os alimentos, cozinhar bem os alimentos, utilizar água potável e a higiene pessoal, porque as pessoas levam a mão na boca o tempo inteiro. Outra doença seria a giardíase, causada pela Giardia lamblia, pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Esse é o modo de transmissão da Giardia, para a ingestão desses alimentos contaminados pelo cisto da Giardia. Ela causa diarreia e dores abdominais também. O tratamento é o uso de drogas, né, que matem a Giardia, e a prevenção também é o saneamento básico, lavar os alimentos consumidos crus e utilizar água potável, além da higiene pessoal. Porque, inevitavelmente, você vai colocar a mão no rosto, vai colocar a mão em alguma coisa, colocar essa coisa na boca. Eu faço isso, todo mundo faz isso. Não deveria. Temos também a tricomanise, que é causada pela Trichomonas vaginalis, que é uma doença sexualmente transmissível. Ocorre os sintomas principais nas mulheres, por exemplo, é o corrimento e o ardor ao urinar. Nos homens não é muito sintomático. O tratamento é a drogas que matam as tricomonas. A prevenção é o uso de preservativo, camisinha de novo, né? Muito importante. E evitar relações sexuais com pessoas contaminadas, até que elas se tratem, esteja tudo bem, né? Temos também a toxoplasmose. Como é que seria a toxoplasmose? O agente que causa a toxoplasmose é o Toxoplasma gondii. O modo de transmissão é a ingestão de carne contaminada ou do contato com as fezes dos gatos e de cachorros que estão contaminados. Pode ser transmitida da mãe para o filho durante a gravidez, ou seja, na gravidez a mãe pode transmitir para o feto. Os sintomas principais, ela afeta o sistema nervoso e ela ocorre principalmente em pessoas com o sistema imunitário debilitado, ou seja, ela tem consequências mais perigosas para pessoas que têm HIV, por exemplo, que têm um sistema imunitário mais prejudicado. O tratamento é o uso de drogas que matem o toxoplasma, e a prevenção é cozinhar bem os alimentos para evitar a ingestão da carne contaminada e evitar o contato com os gatos e cães, principalmente durante a gravidez. Evitar o contato com animais contaminados. Tem como você testar seu animalzinho e tratar ele. Temos a leishmaniose tegumentar. Leishmaniose tegumentar, que ela é causada pelo o agente etiológico dela é a Leishmania brasiliensis. Ela pode ser transmitida pela picada do mosquito palha da espécie Lutisomia. O que ela causa? Quais são os sintomas? Ela tem como sintomas as lesões de pele, lesões como essa que eu mostrei aqui. Lesões de pele e nas mucosas, geralmente de borda elevada e difícil cicatrização. A droga utilizada para o tratamento para essa doença é a base de antimônio e tentar tratar essas lesões cutâneas, né? E a prevenção é o combate ao mosquito, esse mosquito Lutisomia, mosquito palha, né? E também é muito útil controlar os reservatórios naturais, ou seja, os animais que estão com a doença. Geralmente o controle é sacrificá-los. Geralmente esse é o controle desses animais. Temos também a Leishmania visceral. Eu coloquei a foto aqui de um cachorrinho que é um reservatório natural. Eles, infelizmente, quando estão com doenças, devem ser sacrificados. A Leishmania visceral ela é causada pela Leishmania chagas, o protozoário chamado Leishmania chagas. Pode ser transmitida pela picada do mosquito também, o Litisomia. Ela causa febre
cansaço nos primeiros estágios e afeta o baço, o fígado e a medula óssea. E a droga de uso para tratamento é a base de antimônio. A prevenção é o combate do mosquito também e o controle dos reservatórios naturais, como eu disse, os animaizinhos contaminados. Aqui eu coloquei um quadro, né, com todas as informações que eu disse para ajudar um pouco. E agora a gente vai falar dessas 3 doenças causadas por fungos, só para a gente ter algumas doenças em mente causadas por fungos, né? Temos o pano branco, que é esse aqui, ou pitirise versicolare. São essas manchinhas causadas por uma levedura que é um fungo, né, na pele. Não é contagioso, os sintomas incluem manchas mais claras na pele e geralmente é tratado com uma pomada ou um comprimido de remédio para fungo. Candidíase, que é uma infecção fúngica causada por qualquer tipo de fungo cândida. Pode ser oral, como eu coloquei uma foto oral aqui, mas também pode ser genital, nos órgãos reprodutores, né? O sintoma mais evidente da cândida são as manchas brancas, que são visíveis na boca, na garganta ou no órgão que ela estiver afetando. E quando a doença afeta o trato geniturinário, tem como sintoma prurido, que é coceira, irritação, fica avermelhado, e por vezes um corrimento branco, semelhante a queijo, sabe? Pode ser causada por um desequilíbrio da proliferação, né, desses fungos, porque se tiver em equilíbrio e tiver presente o fungo, ele não vai causar nada, mas se entrar em desequilíbrio, ele se proliferar excessivamente, ele pode causar. E eu coloquei aqui também o pé de atleta, eu já tive isso, dói também. São essas achadinhas aqui, essas lesões, são fungos causados principalmente por pessoas que ficam muito tempo de sapato e suam muito e não lavam o pé direito. Os sintomas incluem irritação da mucosa e pode ser tratado com uma pomada também, é bem tranquilo. E é isso aí, galera, muita informação. Então eu acho que eu vou colocar para vocês um resumo também. E bons estudos. Espero que eu tenha ajudado a vocês darem uma lembrada.